fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Oremos mais uma vez. Amoroso Senhor, soberano e eterno Pai, temos vindo a Ti nesse instante com alegria em nossos corações, porque temos recebido de Ti este convite de estarmos aqui para ouvirmos a Tua voz. Tu disseste que somente Tuas ovelhas poderiam ouvir Tua voz, porque há uma identificação, há uma correspondência entre o pastor e a ovelha, entre pai e filho, entre Deus e toda a sua família. E aqui temos vindo, Senhor, para rendermos graças a Ti, render adoração ao Deus onipotente e reconhecer o quanto que somos frágeis e que somos como barro na mão do oleiro. Então pedimos que o Senhor nos molde a cada dia. E assim como o oleiro segura a argila em suas mãos e fica tateando ali em busca de encontrar alguma impureza naquilo, alguma pedra, caso contrário racharia aquele vaso quando fosse colocado na prova do fogo. Tu, cremos que estás fazendo isso conosco, nos moldando a cada dia a sermos conforme a imagem do Teu Filho, para que possamos ser vasos de honra, vasos de misericórdia, aonde Tu podes depositar depois aquilo que é mais sagrado, uma porção da própria vida do Deus Todo-Poderoso. Recorremos a Ti nesse instante, para louvor e glória do Teu nome, recorrendo a Ti, pedindo a Tua ajuda e a Tua bênção, e que mais uma vez a Tua palavra cumpra-se em nossas vidas, e que possamos sair daqui recompensados pela presença do Senhor, e que o que temos vindo buscar, que possamos receber de Ti. No nome de Jesus Cristo nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Podem sentar. Nós estamos falando ultimamente sobre a fé de rápido. E se eu não perdi as contas já, este é apenas o culto de número 3 desta série. No primeiro culto nós falamos o que é a fé de rápido, ou o que sabemos sobre esse assunto. No segundo culto nós falamos sobre onde obter esta fé. E nós vamos prosseguir neste culto, sabendo nós que muitas interpretações já foram dadas a respeito disso, mas ninguém é tão sábio que não possa aprender. Não é? Ninguém é tão sábio que não possa aprender mais um pouco. E é o que estamos fazendo, recorrendo inteiramente à palavra de Deus, olhando nas Escrituras, e sendo que este termo, ou esta ideia, esta palavra, vieram dos lábios de um profeta vindicado por Deus, foi quem nos falou a respeito de fé de arrebatamento, ou fé de rápido. Com certeza ele pegou isso das Escrituras e foi exatamente de onde você acabou de ler. Porque Enoque foi raptado ou transladado, porque o rapto é isso, é um translado. Tirar daqui e apresentar em outro lugar. Sair de um lugar e já está em outro em seguida. É um processo. E foi pela fé que Enoque foi transladado sem ver a morte. Vê? Então você entende que para ser arrebatado você precisa ter um tipo de fé especial. Vê? E não é o tipo de fé que você costuma ter para receber uma cura, receber uma dádiva, alguma coisa assim. O mensageiro de Deus nos falou de algo mais profundo. E por as pessoas não entenderem, por não saber o que é fé, nem onde obtê-la, muitas coisas foram ditas a respeito disso, e cada um colocou para um lugar. Cada um colocou um pensamento.
E para que nós não caiamos no mesmo engano, como muitos têm caído já, nós estamos pegando cada pensamento do William Branham a respeito de fé de rapto. Desde a primeira vez, quando ele citou isto, quando ele pregou isso pela primeira vez, até os seus últimos instantes de vida, ou dos últimos sermões onde ele se tratou sobre isto, para que você pudesse ir acompanhando como foi que foi acrescentado a ele revelação sobre revelação. Porque Deus não nos dá uma nova revelação, Deus acrescenta revelação à revelação que ele já deu. Ele revelou um pouco aqui e deixa a outra parte para te revelar amanhã, à medida que você vive naquilo que ele te revelou hoje. Então, para você, só vale aquilo que Deus revelou hoje. Amanhã, ele acrescentará acima daquilo que ele te mostrou hoje, algo mais. E dependendo de como você trabalhou com aquilo que ele te deu hoje, você estará pronto ou pronta para obter mais um pouquinho amanhã. E assim você vai caminhando de fé em fé, de glória em glória. Vê? De conhecimento em conhecimento, de revelação em revelação, até que você possa alcançar a estatura completa do varão perfeito, Cristo. Bem, as últimas citações que eu fiz no culto anterior, eu li para os irmãos. Eu sempre fiz uma introdução até maior nos outros cultos a respeito disso, falando sobre o que interpretaram sobre fé de rapto. Mas eu creio que nós vamos somente prosseguir agora, porque depois os irmãos obterão a gravação dos cultos anteriores, aqueles que perderam, não é? Alguém depois poderá obter a série completa sobre isto, que não será muitos cultos. Mas as últimas citações que eu fiz foi na mensagem: eu vejo que tu és profeta. Eu vejo que tu és profeta. E o William Branham pregou isso no dia 14 de junho de 1953. Nós fomos há 10 anos antes da abertura dos selos para ver o que ele já estava pregando ali sobre fé de rapto e como obtê-la. Porque as pessoas pegaram apenas a expressão que ele disse sobre fé de rapto no tempo da abertura dos selos, quando ele disse antes a fé do rapto está nas mensagens, e depois disso a fé do rapto nos trovões, depois disse que os trovões estavam nos selos, e por as pessoas não entenderem o que é fé de rapto, então começaram a esperar trovões e todas estas coisas, e outros mensagens e mais mensagens, para ver se já obtinha esta fé, para ver se você poderia produzir esta fé dentro de você. E se esqueceram de como Deus começou a falar através daqueles lábios ungidos para nos mostrar o que era fé de rapto. Então nós fomos 10 anos antes dele pregar os selos, para pegarmos cada um pensamento que ele entregou sobre isto. Então, no sermão, eu vejo que tu és profeta, ele nos mostra, ele nos disse, onde estava a chave da nossa fé de rapto. Naquele sermão, ele disse que não é o que nós queremos fazer, ou quanto nós queremos fazer, ou quanto nós queremos isto feito. Não é porque as pessoas, Senhor, me dê fé de rapto, eu quero esta fé de rapto. Não é o tanto que você queira que isso seja feito. Mas naquele sermão, ele nos disse que o segredo da nossa fé de rapto é estar sendo obediente e esperando em Deus. Este é o segredo. É permanecer obediente e esperando em Deus. Então você percebe que é algo que Deus faz. E ele disse, quando Deus faz, quando Deus diz uma coisa, você faz. Quando ele fala, você fala também. Quando ele diz, você repete o que Deus diz. Então, você tem que pegar isto que Deus está dando a você da forma que ele está dando. Então, depois que o William Branham disse, quando ele pregou o sermão, eu vejo que tu és profeta, e mostrou que o segredo disso é você estar esperando em Deus e fazendo o que Deus diz para ser feito, 2 meses depois, ele pregou o sermão, perguntas e respostas sobre Gênesis. E foi com esta citação que eu concluí o culto de número 2. Quando ele pregou aquele sermão, perguntas e respostas sobre Gênesis, ele nos leva para as 5 virgens nécias e as 5 virgens prudentes. E ele disse que as 5 virgens prudentes tinham fé de rapto. Vê? Ele nos leva lá para as parábolas de Jesus. E ele mostrou que aquelas 5 virgens prudentes tinham fé de rapto. E ele pregou desta forma: as suas 5 virgens prudentes que tinham óleo em suas lâmpadas, fé de rapto, crendo em todos os sinais, maravilhas, profecias e tudo. Então ele nos diz, naquele sermão, que as outras 5 virgens
as que ficam para trás, também estavam crendo nas mesmas coisas, nos sinais, nos prodígios e nas maravilhas. Mas elas não tinham fé de rápido, e por isso as outras 5 foram cortadas do meio delas e levadas. E as outras passaram no período da tribulação. Então ele nos mostra o porquê estas 5 virgens prudentes foram, acompanharam, seguiram adiante a sua jornada. Elas tinham fé de rapto, e ele nos diz que isto era o óleo, ou que representava o Espírito Santo. Então assim nós vemos que o irmão Branham está nos dizendo o que as virgens prudentes tinham era fé de rapto. O que elas tinham, que era azeite na lamparina, aquilo era fé de arrebatamento, senão elas não teriam subido. Então ele nos conta que o óleo que aquelas 5 virgens tinham em seus vasos representava o Espírito Santo. Então nós vemos que é necessário o Espírito Santo no vaso, no homem, na mulher, para que você vá no rapto. Não é questão de você ler todos os sermões para obter fé de rapto. Não é entender o que significa a voz dos trovões que isso te dará fé de rapto. Não é questão de você entender o que é os selos para que você tenha fé de rapto. Não se trata disso de forma nenhuma. A fé de rapto está em você quando você tem o Espírito Santo. Amém. Agora, é isto exatamente o que disse o apóstolo Paulo. Já está nas Escrituras. Se você quiser ler, está em Romanos capítulo 8, versículo 11. E quando Paulo estava falando sobre isso, ele disse qual é o trabalho do Espírito e quando você tem o Espírito, o que é que acontece com você. Vê? Romanos capítulo 8, versículo 11. Ele diz: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou a Jesus, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em vós, quer dizer, se está no vaso, que é o azeite na lâmpada, na lamparina, aí ele diz: aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita. Este corpo precisa de uma vivificação. E isto só pode vir através do Espírito. Porque se não houver ali azeite na lâmpada, não tem como o pavio estar aceso e queimando. Vê? Precisa-se do Espírito. Então, a próxima vez que o irmão Branham fala sobre fé de rapto, ele cita a Deus. Você precisa pegar isto, a Escritura, com aquilo que o profeta ensinou. Lembre-se que aqui Paulo está dizendo o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, que foi Deus. Deus ressuscitou a Jesus de Nazaré. Então, se o Espírito de Deus estiver em você, então seus corpos também serão vivificados. Agora imagine que seu corpo está morrendo. Mas, no momento da saída aqui da terra, os mortos ressuscitarão primeiro. E só poderão ressuscitar se o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, estiver em atuação para ressuscitar os mortos em Cristo. E Paulo já disse que aqueles que dormem em Cristo, Deus os tornará a trazer, quer dizer, levantá-los de novo com Ele mesmo. Vê? Então os vivos terão que ser também vivificados, terão corpos transformados para juntos subir no arrebatamento. Então, depois que William Branham pregou o sermão Perguntas e Respostas sobre Gênesis, a próxima vez que ele falou sobre fé de rapto, ele fala a respeito de Deus mesmo emanando seu Espírito. E ele diz que quando esse Espírito é emanado sobre as pessoas, ele diz: aquilo é o que trará fé de rapto. Observe isto. O sermão fale a palavra do dia 31 de agosto, o outro foi do mês de junho, vê? Do dia 31 de agosto de 1953, ele disse: mas lembre-se, Josué estava na igreja o tempo todo, foi ele quem a levou, e hoje os próprios sinais e maravilhas e fenômenos que têm estado na igreja, todas as vezes que eles tiveram um pensamento de restauração em qualquer era, os sinais irromperam na igreja e eles passaram por todas estas eras da igreja. Assim como Josué vem com Moisés por todo o caminho do que ele está tratando.
o caminho desde o Egito até a terra prometida. Josué veio desde lá, desde a saída. Toda a trajetória de Moisés com o povo de Israel, Josué estava ali. Vê? Josué estava ali. Observe isso. Josué veio com Moisés por todo o caminho. Mas a era da igreja cessou com Moisés. Se você aprende isto, então entenda por que temos pregado a série sobre Josué e Efésios. E o porquê estas coisas aconteceriam em um tempo quando Laodiceia estivesse fechada, fechando-se. O tempo sendo fundido com a eternidade. Vê? Porque chega-se o momento do profeta sair de cena. E ele sendo profeta, a última era. Então aquele que acompanhou durante toda essa trajetória, sendo que a era Laodiceia começou em 1906, e foi em 1906 que houve o derramamento do Espírito Santo na rua Azusa. E em 1909 estava ali o pilar de fogo mostrando que o nosso Josué estava presente. E veio com o profeta durante toda esta trajetória, até o profeta sair de cena. Observe isto. Mas a era da igreja cessou com Moisés. Josué levou os filhos de Deus para dentro da terra prometida. E eu creio que a era tem vindo agora. Os milagres, fenômenos, o batismo do Espírito, poder, sinais e maravilha. Este grande emanar, vê? Este grande manar, ele fala emanar, quer dizer desprendimento, derramamento, é isso que ele quer dizer, do Espírito de Deus nestes últimos dias. E é isso que trará às pessoas que tomarão fé de rapto, que levará a igreja para a glória. Amém. E ele diz, eu creio nisso. Amém. Lembre-se que ele citou de um que acompanhou o profeta Moisés. Porque aquilo foi no primeiro êxodo, e ele estava citando agora o que acontece no terceiro êxodo. Teve um ser que acompanhou toda a trajetória profética do profeta. E o profeta estava para sair de cena. Mas tinha um que, como Josué introduziu o povo, tem um também que introduz o povo no reino milenial. E estes que serão introduzidos no reino milenial são estes que serão arrebatados. E eles só poderão ser arrebatados se tiverem fé de rapto. E esta fé de rapto vem através de um emanar do Espírito Santo de Deus. Amém. Então você observa que este grande derramamento, ou essa emanação do Espírito de Deus, é o que vai fazer isso. É o que provoca esta fé de rapto. Então não tem nada a ver, com você tendo fé de rapto. Não tem nada a ver comigo tendo fé de rapto. Como se isso fosse algo que eu pudesse produzir. Por muito orar, por muito buscar a Deus, por muito ler, por muito me preocupar, por muito chorar e coisa desse tipo. Não tem nada a ver com você obtendo fé de rapto, eu obtendo fé de rapto, como se eu pudesse produzir isto dentro de nós mesmos. Não, senhores, sem chance. Não existe chance para isto. É o que Deus está fazendo e quando Ele quer fazer. E na pessoa que Ele escolher fazer isso. Porque isto é só para virgens prudentes. Vê? Pois bem, vamos ler um pouquinho mais. Romanos capítulo 9, versículo 16. Romanos capítulo 9, versículo 16. Vamos ver como está aqui nas Escrituras. Assim, pois, isto não depende de quem quer, ou do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Bem, mas Paulo aqui está falando sobre fé de rapto? Não me interessa sobre o que Paulo está falando. O que me interessa saber é que o que Paulo estava citando aqui era a palavra que Deus determinou desde antes da fundação do mundo, e isso ficou para ser dito no tempo do Novo Testamento. E este tempo do Novo Testamento estava falando desta hora que você vive. Você crê assim? William Branham disse quando ele pregou o sermão Shalom. Ele disse, todo o Novo Testamento fala desta hora. Então, se ele disse que esta fé de rapto, que será emanada para as pessoas, isto vem através de um brotar, de um enchimento, vamos dizer assim, do Espírito.
E o que você tem que fazer é apenas se render e obedecer e esperar em Deus. Então você agora observa que estas palavras de Paulo estão te falando sobre isso. Que não depende de quem quer, nem depende de quem corre atrás, não depende de quem busca. É para aquela pessoa que Deus tem demonstrado misericórdia. Amém. Agora, essas pessoas a quem Deus tem mostrado misericórdia, essas pessoas se tornam também o quê? Vasos de misericórdia, se tornam misericordiosos. E Jesus disse, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Como podemos nós ter misericórdia de Deus se nós não temos misericórdia para com as pessoas? Complicado, não é? Quando você está em problema, você diz, oh Deus, tem misericórdia de mim. Aí quando alguém está em problema, você diz, merece morrer uma praga dessa. Não é assim? Vê? Então nós dependemos da misericórdia, os outros não. Então Jesus citou isso em uma de suas parábolas. Não sei, o credor incompassivo. Um devia 100. Chegou diante daquele a quem devia e disse, olha, eu não posso pagar, tem misericórdia de mim. Não, porque ele foi cobrado, né? Chegou o momento. Eu não posso, não tem jeito, eu vou passar fome. Aquele camarada disse, tá bom, eu te perdoo os 100. Eu não sei o total, estou só dando exemplo. Não é? Eu te perdoo esses 100. E aquele camarada saiu glorificando e disse, mas que bênção, eu não tenho mais essa dívida, fui perdoado. E quando deu uma volta, encontrou outro camarada que ele devia 10. E já pegou ele pelo curarinho, cadê meus 10? Não é? Cadê meus 10? Oh, meu senhor, não posso, aconteceu um problema, você é tanta dívida, tanta coisa, você sabe, a carne é fraca. Não é? Você vai ter que me pagar os 10. Pegou pelo pescoço, jogou no chão e foi lá, e aquela coisa toda, até tomar a última coisa que aquele camarada tinha. Então lá na frente ele encontrou o outro que ele tinha perdoado 100 e disse, escuta, o que é que você fez? Eu te perdoei 100 e você não pôde perdoar os 10? Então você vai ser colocado na prisão e não sairá enquanto não pagar o último cêntimo. Agora, se a pessoa estava solta, trabalhando, produzindo, não pôde pagar, imagine na prisão. Complicado, não é? Não é assim que fazem com a... Como é que chama? Com a pensão alimentícia? Não pode pagar, então vai para a cadeia. Tá, então lá eu vou pagar muito. Complicado essas coisas, não dá para entender da forma que é feita. Mas foi assim que foi feito. Vê? Foi assim que foi feito. Porque ele não teve misericórdia para com o outro. Agora imagine, o quanto que Deus te perdoou, você tem a soma, você sabe quanto foi? E por que é tão difícil perdoar uma pessoa? Por que carregamos mágoa por tanto tempo, por tantos anos? Dias, meses, anos e anos e anos. Por que carregamos mágoa? Por que não conseguimos perdoar? E perdoamos, fazemos de conta que perdoamos, mas a mágoa parece que não sai do coração. Sempre ficamos com aquilo. Complicado, gente. Vamos pensar a respeito disso. Então, depois, observe isto. Depois que o William Branham nos ensina que esta fé de rapto é uma emanação do Espírito Santo, é o Espírito Santo que é derramado em seu coração. Vê? Depois que ele ensinou que isso depende disso para poder estudar a fé de rapto para você, então ele diz também, ele continuou dizendo no mesmo sermão, com o título Fale a Palavra. Ele disse: como pode a igreja ser raptada quando não temos fé nem mesmo para a cura? Temos de ter fé de rapto primeiro. Se você quer ir no arrebatamento, se quer ir para o céu, tem que ter fé de rapto primeiro. Ele diz, como que Deus se move pelo seu Espírito, sinais e maravilhas começam a seguir. Onde quer que Deus comece a se mover, sinais e maravilhas o seguem. O mundo tem sempre se mantido à distância e criticado. De Adão para baixo, eles sempre fizeram isto. De Adão para cá, sempre criticam e zombam daquilo que Deus faz. Aí diz, e não é nada novo hoje que você seja criticado por aceitar Jesus Cristo. Agora, não é novidade você ser criticado por você ter o quê? Aceitado Jesus Cristo. Agora, se você não quiser ser criticado por aceitar Jesus, você pode até aceitar Jesus e não ser criticado. Você vai se tornar um crente bem legal. Não é uma crente legal. Onde as pessoas dizem, olha, esse crente não é chato não, porque nem liga para nada. Eu venho aqui, faço de tudo, entro e saio, pinto e borde, é como se... Entendeu? É assim que está o chamado crente hoje. Se viraram tudo crente legalzinho, tudo crente legal. Então, claro, quando você se torna um crente legal dessa forma, é porque o Espírito Santo não está ali. Não tem fé de rapto ali. Porque o Espírito Santo, ele corrige, ele sempre estará corrigindo.
Mas você não vai pegar isto e começar a corrigir as pessoas, você achando que tem o Espírito. Porque o Espírito Santo, ele corrige com amor. Porque ele é amor. A pessoa está daquele jeito como estava Adão e Eva, e ele continua: Adão, onde estás? Eu quero estar perto de você. Vê? Porque na realidade não foi você que buscou a Deus. Nunca o homem busca a Deus. É Deus quem busca o homem. Então você só virá se Deus te trouxer. Por isso que Jesus não se importa. Jesus não se incomoda para aqueles que vêm a Ele. Você fica preocupado, mas tal pessoa veio para a igreja, tal tipo de gente olha para ali, pode, mas eu já sei a vida dessa pessoa, sei o passado dessa pessoa. Jesus não está se importando com isto. Porque todo aquele que vê a Jesus, Jesus fica despreocupado. Em outras palavras, ele fecha os olhos e abraça, porque quem mandou até ele foi o Pai. E o Pai sabe o que está fazendo. Entenderam isso? É o que diz as Escrituras: todo o que o Pai me deu virá a mim, e o que vier a mim de modo nenhum lançarei fora. Por que será que Jesus não lança fora? Porque Jesus sabe que o Pai só trará aqueles que são seus filhos. Vê? Pois bem, vamos aqui mais um pouco. Então, alguns dias depois, observe isto aqui. Nós vemos que quando Deus se move, nós devemos então nos mover, mesmo que sejamos criticados. E essa é a lei que Ele está nos dizendo aqui. Deus se move, você se move junto. É o andar na luz, é um andar contínuo. E alguns dias depois, o irmão Branham novamente dirige-se às pessoas falando sobre este mesmo assunto. Em seu sermão que ele intitulou Cura. O que é o câncer? Ele pregou este sermão no dia 4 de setembro de 1953. E ele disse, observe bem o que o irmão Branham disse: o Espírito Santo pode mover-se por nós. Agora estas coisas pelos nossos mestres estão apenas nos enganando desde lá. Nós precisamos parar bem nesta citação de irmão Branham, viu? Nós devemos ter estado subindo a estrada. Vamos pegar esse pensamento dele aqui, vamos pegar isso aqui? Ele está falando sobre o mover do Espírito, e esse mover do Espírito traz fé de rápido. E quando o Espírito se move, você se move junto. Veja. Então, quando ele pregou esse sermão, Cura, o que é o câncer? Ou o que é o câncer? Que ele não está fazendo pergunta, ele está mostrando o que é. Então, nesse meio, ele pregou assim: o Espírito pode mover-se por nós. Agora, estas coisas, pelos nossos mestres, estão apenas nos enganando desde lá. Em outras palavras, a respeito disto, estamos sendo enganados pelos nossos mestres faz tempo. Vê? Mas, irmão Branham, esse está enganado pelos mestres, pelos ensinadores, o que é que isto provoca em nós? Ele diz: nós devemos ter estado subindo a estrada. Então eu entendo que por termos estado sendo enganados pelos mestres, pelos ensinadores, não estávamos subindo a estrada, estávamos voltando de costas. É como um carro sem freio, subindo a ladeira, e ele começa a voltar de costas. Complicado. Quando está indo pela frente, você ainda tem mais uma chance de procurar um desvio, qualquer coisa, mas ainda de costas. Complicado. Então observe. Nós devemos ter estado subindo a estrada. Como podemos chegar ao rapto? Reticência. Aí ele pergunta: você acredita que a igreja vai ser raptada algum dia? Você acredita nisso? Nós, ele cita Paulo, nós que estamos vivos e remanescemos, como remanescentes, não impediremos aqueles que dormem. A trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Como é que vamos adquirir fé de rapto, se ao menos temos fé para a cura? Ouça-me, está vindo uma hora que quando a igreja de Jesus Cristo se levantar em sua beleza, sinais e maravilhas cairão de toda parte. E eu creio que esta hora está à porta. Amém. Bem, observe. Os mestres têm nos enganado, por isso não estamos subindo a estrada. E desta forma, não temos tido fé de rapto, apenas nem sequer fé para a cura. Então ele diz: mas eu creio que a igreja ela vai alcançar esta sua formosura, esta beleza. E quando esse mover do Espírito começar, ou quando essa emanação do Espírito começar a brotar, então você vai ver sinais e maravilhas acontecendo, e você vai ver que é o Espírito se movendo.
E ele diz, eu creio que está à porta isto. Se uma pessoa diz, eu creio que isso está às portas, é porque está para acontecer. Não é isso? Está pronto para acontecer, ou logo em seguida. Mas o William Branham estava pregando e mostrando o que estava acontecendo naquele instante. Observe o que vem depois disso. Está vindo uma hora que quando a igreja de Jesus Cristo se levantar em sua beleza, sinais e maravilhas cairão de toda parte. E eu creio que esta hora está à porta. Amém. Como você está, moça? Estava a fila de oração ali do lado. Eu sou um estranho para você. Você é um estranho para mim. Não sei nada sobre você. Deus te conhece. Mas aqui está um perfeito caso novamente de nosso mestre falando para uma mulher samaritana. Foi uma mulher de outra raça. Os samaritanos eram uma raça diferente dos judeus. Assim como nós somos duas raças diferentes. Eu sou um homem branco, você é uma moça de cor. E ele começou a revelar o segredo do coração dela. Porque ele estava dizendo para a igreja que o momento tinha chegado onde o Espírito estava ali com sinais, prodígios e maravilhas, e era o mover do Espírito, mostrando que o único que pode dar fé de rapto estava presente e as pessoas teriam que compreender estas coisas. Observe, ele dizer que nós devemos estar subindo a estrada. E esse subir a estrada não é simplesmente um caminhar. Ele está dizendo, este caminhar é para alcançar um objetivo. Entenda isto aqui. Ele nos diz que nós devíamos estar subindo a estrada ao ponto de alcançar fé de rápido. E por que não se alcançou fé de rápido, lembrando? Porque temos sido enganados pelos mestres. Neste ponto, não temos fé nem sequer para a cura, por causa dos mestres que têm nos enganado. Então ele estava pondo a culpa das pessoas não terem fé de rápido nos mestres. Concorda comigo? Se você tivesse o texto diante de você, você poderia entender isso perfeitamente. Ele está pondo a culpa das pessoas não terem fé de rapto nos mestres. Então eles ficam procurando, está na mensagem, está no cheiro, está no trovão, onde é que está a fé de rapto? E procura para lá e para cá. É tanta pergunta que se tem sobre isso. Por isso que estamos pregando essa série de uns 5 sermões aproximadamente. E quando alguém perguntar sobre isso, eu simplesmente entrego a gravação e quem quiser entender, entenda. Se não tiverem paciência de assistir tudo ou de olhar cada citação, então paciência. Paciência, não vou arrancar os cabelos por causa deles, baixos que já estão ficando brancos. Se começar a cair, que nem os teus, né? Se começar a cair, fazer o quê? Um dia eu vou ter todos de volta mesmo. Então veja bem isto aqui. Ele coloca a culpa das pessoas não terem fé de rapto nos mestres. Então vamos agora apanhar isto aqui. O que é que o mestre faz? A palavra mestre, professor, ela vem da mesma raiz, acredito eu. Na realidade é isso. Em algumas traduções, não é? O mestre ou o ensinador, seja o que for, são chamados de professores também. Professor da escola dominical é o mestre da escola dominical. Então isso significa aquele que ensina, aquele que dá o ensino. As pessoas se assentam para aprender, e o que está fazendo a aprender, levando a uma compreensão, é aquele que ensina. E é aí onde vem o mestre. Então, se o falso ensinamento pode ou pôde ser culpado por as pessoas não terem fé de rapto, então isso me diz que fé de rapto, ou a capacidade de aceitar essa fé, está no ensinamento correto. Vê? Se o falso ensinamento impediu as pessoas de terem fé de rapto, o ensinamento correto trará às pessoas esta fé de rapto. Porque quando você é ensinado corretamente, então você entenderá quem está aqui para te dar esta fé de rapto. Em 6 meses depois, passou-se 6 meses, parece que o Branham esqueceu desse assunto. Mas daí a pouco ele voltou a esse tema de novo, quando ele pregou o sermão, Deus tem um caminho provido. Isso já no mês 4, dia 4 de abril de 1954, estamos caminhando um ano depois já. E observe cuidadosamente o título desse sermão. Deus tem um caminho provido. Então é algo que não dependia de mim, é algo que não depende de você. Isto é algo, a fé de arrebatamento não depende de nós, ou do que você possa produzir com suas próprias forças, com a sua própria vontade. Deus teve que prover um caminho para isto. E nesse caminho que Deus proveu, você terá que caminhar nele.
Este é o caminho, segui nele sem vos desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E se este caminhar é um aprendizado constante, é uma mudança de pensamento, primeiro mudança na mente para poder você obter depois a mudança do seu corpo, então entenda que se tiver um falso ensinamento, quer dizer que você não estará caminhando coisa nenhuma, você estará voltando. Vê? Como eu disse há pouco, quando ele pregou esse sermão, 6 meses depois, Deus tem um caminho provido, observe cuidadosamente, ele disse: agora nós estamos nos movendo, vê? Nós estamos nos movendo para dentro de outra era. Observe, ele não estava falando aqui da era Laodiceia, porque a era Laodiceia começou em 1906 e ele já está em 1954, dizendo que estávamos nos movendo para dentro de outra era. Vê? Aí ele diz: nós estamos nos movendo para dentro de outra era, indo para o rapto da igreja. E nisso estamos vivendo no tempo da restauração dos dons. Isto faz tropeçar muitas das grandes igrejas, coloca os nazarenos para trás, faz de fanáticos muitos dos pentecostais, porque aquele trabalho que o Espírito Santo está fazendo, realizando, William Branham está dizendo que está deixando todas as tontas, estão caindo de um lado e caindo do outro. Eles não estão entendendo, e por não entenderem não creem, e por não crerem eles desprezam, blasfemam e tudo, e outros se tornam fanáticos. Faz daquilo o que aquilo não é, o que aquilo não pode ser. É o que eles estão fazendo com a mensagem. Estão fazendo da mensagem o que ela não é. Estão achando que é a mensagem de um homem. Estão lutando pelo nome do homem. Quem tem direitos autorais disso e daquilo. Quem pode, quem não pode. Quem está proibido ou não de fazer isto, fazer aquilo, com os sermões, com aquilo que foi pregado. Eles não sabem quem pregou. Com isso querem colocar tudo em torno de um homem, em torno da pessoa. Eles não sabem quem esteve e quem continua aqui, que foi quem falou aquelas palavras. Vê? Senão eles não estariam preocupados com isso. Pois bem, observe. Estamos movendo para dentro de outra era, indo para o rapto da igreja. Então, claro que os dons teriam que ser restaurados, porque são os presentes, as dádivas do Espírito. E quando isso são restaurados, quer dizer, colocados no seu estado original, mostrado a verdade sobre aquilo, o William Branham diz: isto faz muitas igrejas tropeçarem. Coloca os nazarenos para trás. Faz de fanático muitos dos pentecostais, mas apenas o mesmo. Deus está indo adiante, trazendo a fé de rapto para a sua igreja. Amém. Quem está na frente? Deus. Fazendo o quê? Trazendo fé de rapto. Como é que Deus traz essa fé de rapto? Observe que no sermão anterior a este, o William Branham disse: os mestres nos enganaram e por isso não obtivemos fé de rapto. E se aqui ele está dizendo que Deus está indo na frente, dando-nos fé de rapto, observe. Deus está indo adiante, trazendo a fé de rapto para a sua igreja. Então, com certeza, Deus está indo na frente e esclarecendo tudo para nós. Você só tem que ir caminhando e esperando Deus mover na sua frente. E o ensinamento que o próprio Deus está dando para a sua igreja, isso está te colocando no lugar que Deus quer que você esteja. William Branham diz: correto, então esta noite eu represento esta fé. A fé que uma vez foi dada aos santos, como um dom divino. Ele estava dizendo: eu represento esta fé. O que ele estava ali representando? Ele era um representante da palavra, um embaixador do céu, tal como foi o apóstolo Paulo. E ele disse: se o grupo de Paulo entrou, o meu entra. Porque assim como Paulo, eu nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Vê? E a mensagem que ele estava entregando era o mesmo evangelho que Paulo pregou. Então, claro que a fé que uma vez foi dada aos santos estava agora sendo restaurada em nosso entendimento, restaurada em nossos corações. E se você sabe que fé é uma revelação, então isto é uma compreensão exata sobre aquilo que Deus tem feito e está fazendo e vai fazer. E o enfoque nisto é que Deus coloca algo em você para que você olhe aquilo que Deus está fazendo hoje, porque é isso que Ele está revelando a você. É o que Ele quer que você veja. E amanhã, quando Ele der o próximo passo, Ele te mostrará o próximo passo qual é. Vê? Até que você esteja no lugar onde você já não caminhará mais nessa terra. Foi assim com Enoque. Você acha que Enoque teve que subir montanha? Você acha que Enoque teve que estar fazendo jejum todos os dias? Se bem que isso é bom, principalmente para quem está ficando gordinho assim, que
como agente, eu não vou dizer só eu, tem mais pessoas, não é? Vocês acham? Não, ele simplesmente foi caminhando e andou Enoque com Deus. Então parece que Deus estava ali do lado e Enoque do outro, e começaram a conversar. Pois é, papai do céu, vamos caminhando aqui. Está longe ainda? Não, vamos depois daquele monte. Mas eu já estou cansado. E andou Enoque com Deus. Não foi assim. A vida que ele viveu era o andar constante com Deus. É assim que você deve fazer. Andar com Deus. Caminhar com Deus. Porque você tem que estar junto a Ele, porque é Ele que tem fé de rápido, não é eu nem você. Não é ninguém que tem para te dar, já falamos sobre isso no culto anterior. É Ele quem tem esta fé para dar a você. Observe, vamos aqui. Ele diz: então esta noite eu represento esta fé, a fé que uma vez foi dada aos santos, como dom divino, o qual, na minha opinião, dons são chamados, não minha opinião, mas a Bíblia diz que dons e chamados são sem arrependimento. Aí ele diz: não há nada que você possa fazer. Então isso me tira do quadro, isso te tira do quadro. Não é nada que você possa fazer. Você não pode dar olhos azuis quando você tem olhos castanhos. Não acha? Você não pode ter olhos azuis quando você tem olhos castanhos. Você é apenas como é pela graça de Deus. Você sequer pode ir a Deus sem que Ele te chame antes. Vê? Você precisa entender isto aqui, olha. Não há nada que você possa fazer. Você não pode dar olhos azuis quando você tem castanhos. Você é apenas como é pela graça de Deus. Você sequer, quer dizer, você não pode ir a Deus sem que Ele te chame antes. E é o que nós queremos fazer. Levar o povo para Deus, levar a igreja para Deus, levar nossos filhos para Deus, levar marido para Deus, levar a esposa para Deus, levar cunhado para Deus, levar neto para Deus. É o que nós queremos fazer. Você muito mal vai conseguir levá-los até a igreja, vai até acostumá-los desde pequeno, eles se tornarão igrejeiros. Mas você não vai poder levá-los a Deus de forma nenhuma. Você só pode trazê-los até o altar, com muita luta, com muito esforço, com muito choro. E às vezes eles vêm por dó, por pena de você. Meu pai foi tão bom para mim, cuidou de mim. Ele só está pedindo que eu acompanhe para a igreja. Isso vai deixá-lo contente, então eu vou. Aí vem, gosta e fica. Mas isso não quer dizer nada. Depois sai, depois se vão. Você tem que se acostumar com isso, que terminarão muitos poucos no final da jornada. Infelizmente será assim. Mas de uma coisa é certa, você lá não vai sentir falta de nenhum dos que ficaram para trás. Não eram seus, não dependia de você. E é isto que o William Branham está nos dizendo neste culto. Não há nada que você possa fazer. Você não pode dar olhos azuis quando você tem castanho. Você é apenas como é pela graça de Deus. Você sequer pode ir a Deus sem que Ele te chame antes. Você pode buscar a Deus sem Deus te buscar primeiro e te chamar. Homem algum pode vir a mim, é certo que o Pai me chamou. Então Deus está buscando. Deus estabeleceu na igreja. Observe. Ele parou um pouquinho, ele fez reticência. E aqui esta reticência desse profeta já me dá um entendimento a mais sobre estas coisas. Observe isso aqui. Ele está chamando, Deus está buscando, então Ele está chamando. Aí ele diz: Deus estabeleceu na igreja, e Ele para. Isto aqui. O que Ele queria dizer com isso? E Ele deu eu vou completar o pensamento. Bem, pode ser outro pensamento. Deixe-me ser claro com vocês isso aqui. Possa ser que o pensamento dele era outro. Mas quando eu li isto agora, o meio de compreensão foi isto. Observe. Você pode buscar a Deus, sem Deus te buscar e te chamar. Mas ele disse: homem algum pode vir a mim, é certo que o Pai o chamou. Então Deus está buscando. Deus estabeleceu na igreja. Na linha de pensamento que estamos vendo, o que é que eu penso? E ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o quê? Aperfeiçoamento dos santos. Você acha que uma pessoa que vai no rapto, ela alcançou a perfeição? Amém? Senão, não iria.
E por que ela alcançou a perfeição? Porque a Bíblia diz, seja perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, se Deus é perfeito e Deus é Espírito, e é desse Espírito que nós temos que obter fé de rápido, então, claro, isto vem através de quê? O que é que eu vos disse antes? Ele disse, os falsos mestres nos impediram disso. Então, um ensinamento correto nos leva a isto, ou nos apresenta isto, ou nos ensina a forma correta de aceitarmos isto. Então, quando Deus estabelece isso na igreja, e isso trabalha em benefício da igreja, é para que a igreja alcance, saiba o que é fé de rápido. Mas vamos continuar aqui depois da reticência dele. E assim de uma pequena criança nascida aqui no estado de Kentucky, vê? Porque ele está falando que Deus estabeleceu. Então, apóstolo, profeta, ele agora está falando dele mesmo. Então eu acredito que o meu pensamento estava correto quanto a isso. Vê? E assim de uma pequena criança nascida aqui no estado de Kentucky, visões vêm a mim, assim como eu, e tudo mais, assim como eu como, e tudo mais. É apenas um desejo de Deus. Ele provém isto. Eu apenas faço o que Ele me diz para fazer. Olha, se você apenas faz o que Deus diz para fazer, então você não deve estar preocupado com fé de rápido se você tem ou não. Porque Ele já disse em citações anteriores, porque isto é um caminhar. Este aprendizado sobre fé de rápido é um caminhar em todas as mensagens do profeta que ele falou sobre o assunto. Veja isto aqui. Eu apenas faço o que ele me diz para fazer. Certamente eu tenho muitas críticas. Há muitas pessoas que não creem nisso. Não importa o que tome lugar. Eles descreriam disso de qualquer forma. Não importa se você é o tempo todo rindo para as pessoas, ou se faz cara feia, se faz careta, se faz cara fechada. Elas vão criticar de qualquer forma. Elas não vão crer de qualquer jeito. Não importa você distribuir cesta básica para as pessoas, ou dizer assim, olha, sinto muito, eu só tenho para mim. Mas você não tem um trocadinho, eu estou com dinheirinho aqui de comprar o pão, mas eu vou comprá-lo para mim. Vê? Mas eu não estou sendo ruim não estou sendo sem misericórdia. Você precisa entender muita coisa. Vamos aqui. Certamente eu tenho muitas críticas. Tem muitas pessoas que não creem nisso, não importa o que tome lugar. Eles descreriam disso de qualquer forma. Quer dizer, se há coluna de fogo que se manifesta, se é a cabeleira branca do juiz supremo que é fotografada, se era um morto que ressuscitava, se eram seres que eram devolvidos à vida depois de mortos, isto não adianta nada para as pessoas, elas continuam descrendo do mesmo jeito. Aí você diz, meu Deus, com um ensinamento desse, as pessoas não veem, as pessoas não creem, as pessoas não fazem por onde. Aconteça o que acontecer, elas descrerão de qualquer forma. Não há nada que se possa fazer quanto a isso. Então ele diz, não importa o que tome lugar, eles descreriam disso de qualquer forma. Eu espero assim. E se eu não tivesse essas críticas, eu desceria a um altar em algum lugar e diria, Pai, o que há de errado comigo? Porque todos aqueles que vivem em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Certo? Temos de ser perseguidos, isto é correto. O que é que ele disse? Se não houvesse essas críticas, se não houvesse essas perseguições, ele disse, eu desceria do altar e perguntaria, Pai, o que há de errado comigo? Porque tem que haver lutas, tem que haver perseguições, tem que haver rejeição. Porque está escrito na palavra que é assim. Mas os evangélicos batem palma quando são aplaudidos, quando sai na mídia, quando a marcha para Jesus toma a primeira página do jornal. Olha que coisa bonita, e estamos aqui e tal. E eles não sabem que estão sendo enganados, ludibriados, que o diabo está lá dentro pulando para lá e para cá. Se o diabo realmente tivesse chifre, como dizem que tem, não é? Ele estava pulando entre o chifre e a cauda, né? Pá, dando cambalhota no meio deles. Eles não sabem disso. Vê? Pois bem, observe que o irmão Brando está falando sobre fé de rápido. E então ele muda o assunto. Se vocês perceberam aqui. Ele começou a falar sobre fé de rápido e então muda de assunto. Ou não? Ou será que não mudou de assunto? Primeiro ele começa dizendo a respeito disso, o rápido para a sua igreja e tudo isso mais, um dom divino que vem e tal. Depois ele começou a falar dele próprio. Começou a falar sobre perseguição. E começou a dizer que tinha que ter essas perseguições, senão ele que estava em erro, em problema. Eu acho interessante como é que o Mombrana faz essas coisas.
Você vê, ele estava apontando para um Deus soberano, dizendo que só Deus pode fazer isto, vê? E que faz o que ele se propôs a fazer, e diz que não há nada que você possa fazer sobre isso, não depende de você. E ele diz, o mesmo se aplica à fé de rapto, não depende de nós. Bem, se falando de rapto e da mudança do corpo, Jesus disse assim, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem mesmo o Filho, mas apenas o Pai. Porque disso se trata o rapto. É um momento quando as pessoas já não te enxergarão mais. Primeiro você vai se escondendo em Cristo cada vez mais, se escondendo na palavra cada vez mais, a ponto das pessoas não notarem você. Vai parando os elogios, vai parando os sorrisos, os tchauz e aquela coisa, porque você não dá ligança para aquilo, já não se torna mais bonito, já não se torna tão bela, já não se torna tão agradável, e assim sucessivamente. E apenas restarão poucos que quererão ter amizade com você, estar junto com você. Serão aqueles mesmos que terão o mesmo produto que você tem. Então haverá uma identificação. A sua identificação com o mundo vai se perdendo a cada dia que você vai caminhando com Cristo. Isto é um caminhar constante até que chega aquele dia e hora que realmente elas não te enxerguem de forma nenhuma. Porque você vai passa-se uma névoa assim entre você e as pessoas e elas não te verão mais. Você já estará em outra dimensão já. E mesmo assim, ficando aqui por 40 dias aproximadamente, eles não saberão nada a respeito disso. Um processo do jeito que Jesus ficou. Um período de aproximadamente 40 dias, aproximadamente isso. E as pessoas não viram. Somente os discípulos a quem ele se revelou. Mas quando isso acontecer conosco, não terá ninguém aqui nos revelado. Porque não restará. Quando Jesus, depois da ressurreição, depois de tudo aquilo, ele ainda se apresentou para eles durante 40 dias, apenas para mostrar que se repetiria depois, só que nessa repetição que haverá, não terá história depois de igreja para ser contada, não haverá grupo de irmãos ainda fazendo alguma coisa, de forma nenhuma. Então essas pessoas desaparecerão, haverá um processo, acontecerá alguma coisa nesse período de 40 dias, antes da subida em si. E ninguém vai te ver nisso, nesse período de tempo, as pessoas não verão você. Olha, eu vi fulano e desapareceu rapidinho. Não, elas estarão lamentando, olha, desde o primeiro desaparecimento, quando você não foi encontrado mais em casa. Elas não terão mais olhos para enxergar você. Mas Jesus disse, daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo o Filho, mas unicamente o Pai. Então é um processo, é algo que só depende exclusivamente de Deus, nos deixa inteiramente à mercê dele. Não é nada que você possa fazer. Vamos entrar já para a conclusão desse culto, para não demorarmos muito. Deixa-me ver, eu já estou com 50 minutos, né? Agora, a última vez, vamos aqui agora um pouquinho. A última vez em que o irmão Branham falou sobre fé de rapto, eu estou falando nesse primeiro período de suas mensagens, entenda bem, foi em abril de 1954. Ele não fala sobre fé de rapto de novo, novamente, por 1 ano e meio depois. Ele vem falando mês após mês, depois 6 meses sem falar mais. Então, depois desses 6 meses sem ele falar sobre fé de rapto, ele voltou a tocar no assunto pela última vez, e depois somente 1 ano e 6 meses aproximadamente foi que ele voltou nesse assunto. E esta última vez aqui foi em abril de 1954. Deixa eu ver se é nesse sermão. Deixa eu ver pela data, né? Esse é 21 de junho de 1956. Então não é nesse aqui. Sim, é exato. Observe. É isso mesmo aqui. Então vocês já pegaram essa mensagem, a lei tendo uma sombra. É isso aqui que eu vou citar para vocês. Observe isso aqui. Então deixe-me repetir de novo. A última vez que o irmão Branham falou sobre fé de rapto foi em abril de 54, foi o que eu citei para vocês há pouco. E depois ele só falou isto outra vez, novamente, 1 ano e meio depois, quando ele pregou este sermão, a lei tendo uma sombra. E ele disse assim, 21 de junho de 1956, porque eu creio que o tempo logo chegará, que o milagre de cura será coisa tão comum. E não tem se tornado comum as curas? Eu fiquei envergonhado esses dias no lugar onde eu estava e a TV estava ligada.
em uma dessas programações de televisão, né, televisivas, e o pregador pregando sobre cura e aquela coisa, chamando as pessoas e apresentando os milagres, aquela coisa toda. E eu vou te falar, ao invés de você se alegrar em Deus trabalhando, você fica enojado quando você sabe o que é aquilo. Dá vergonha. O quanto que as pessoas estão perdidas e enganadas. Se tornou comum isto. Eu creio que o tempo logo chegará que o milagre de cura será coisa tão comum. Reticência. Temos de adquirir alguma fé de rapto na igreja para irmos longe daqui um dia desses. Amém. Porque agora todo mundo está atrás de cura. Isso se tornou comum acontecer de um lado para o outro, aquela coisa toda. Talvez você diga, mas eu não conheço ninguém que foi curado. Eu nunca vi ninguém ser curado. Mas os testemunhos estão aí de cura para lá e para cá. Isso se tornou comum. Então as pessoas vêm para a igreja, ou vão, né, para as igrejas, e faz a campanha, recebe sua bênção e observa os testemunhos elas contando. Aquelas pessoas que contam seus testemunhos que foram abençoadas por Deus, você sabe que são desviadas. Uma pessoa naquele estágio, no nosso meio, é quando sai daqui e você tira debaixo da comunhão. Está naquela situação. No entanto, está lá dizendo, estamos sendo abençoados por Deus e todas essas coisas. Porque isso se tornou comum. Estão vivendo qualquer tipo de vida. Vida de incrédulo. Mesmo que diga que crê, mas a vida que está vivendo é uma vida de incrédulo, porque a dúvida tomou conta e suplantou aquele grão de fé que estava ali. Vê? Se não tivermos espadas afiadas para cortar essas trepadeiras, já era. Então observe, temos de adquirir alguma fé de rapto na igreja para irmos longe daqui um dia desses. A lei tendo uma sombra, como ela pronunciou todas as coisas, nós poderíamos voltar, se o tempo nos permitisse, e pegar todas as grandes coisas, desde a vinda da arca no dilúvio, Moisés no Egito, muitos dos grandes personagens, na mudança de dispensação, como a lei, pela palavra da lei, tinha supremacia, e como tudo mais se foi, quando a lei de Deus se expandiu. Porque tudo se tornou comum. Então, quando a lei se tornou comum, que as pessoas interpretaram de qualquer jeito, então teve que entrar a graça no meio. Então, quando a graça se torna uma desgraça, porque é isso que aconteceu, não que ela se tornou, mas no pensamento do homem, no pensamento religioso, aquilo que eles chamam de graça, se tornou uma desgraça. Se tornou uma coisa comum, entre as pessoas comuns. Então, o William Branham está dizendo, quando isso acontece, tem que ter uma coisa que vem, uma coisa superior, que venha para mover a igreja. E ele falou sobre o quê? Ele disse que era a graça suprema que traria essa fé suprema. Amém? Amém? Amém. E ele disse que essa fé suprema, o que ela faz conosco. Vamos nos colocar de pé. E você observe, novamente que ele está falando de como tudo deve abrir caminho para a palavra de Deus. Tudo deve abrir caminho. Então, a última citação que eu quero dizer para vocês está no sermão Inspiração Espiritual. Ele pregou esse sermão no dia 28 de janeiro de 1956. E ele disse, nesse sermão, Inspiração Espiritual, a mulher, ela percebeu que Elias era um servo de Deus, e quando eles viriam por aquele caminho, ela sempre tentaria lhe fazer um favor, tentar ser gentil para com ele. E se há algo que devemos ser, é sermos gentis uns com os outros. Vocês lembram do culto que pregamos sobre os grupos que estarão no dia do julgamento? Falamos sobre aqueles que não têm vida eterna, eles não são ovelhas, eles não têm a parte de filhos, como vamos dizer assim, eles não são herdeiros, no entanto receberão o direito de entrar na vida eterna, pelo simples fato que foram misericordiosos para com os pequeninos, para com o grupo da noiva. Vocês lembram daquele culto? Aqui o irmão Brando está nos falando sobre fé de rapto. No sermão Inspiração Espiritual. E ele começa a dizer para nós que temos que ser gentis uns com os outros. Para isso ele pegava modelo bíblico, e desta vez ele pegou aquela mulher que no tempo de Elias, ela sabendo que o homem de Deus passava por ali, ela sempre procurava ser gentil para com ele, sempre procurava
abrandar um pouco aquele coração cansado. Sempre procurava dar a ele um alívio para a sua vida tão fadigada. Sabe? Uma palavra, uma atenção, um copo d'água, ou seja o que for. Às vezes pensamos que carregar as cargas dos outros é só saber os problemas que está passando. Não é? Então observe. Quando eles viriam por aquele caminho, que sempre o profeta vinha com um servo de lado, com alguém do lado, Elias vinha com Eliseu vinha com Geazi e tudo mais. Quando eles viriam por aquele caminho, ela sempre tentava lhe fazer um favor, tentar ser gentil para com ele. E se há algo que devemos ser, é sermos gentis uns com os outros. Quando você vê um irmão ou uma irmã em falta, o Bruno está falando de quê? Dá vontade de dar risada de mim mesmo. Porque ele está dizendo que temos que ser gentis. E como é que eu vou ser gentil com o irmão Manuel? Ser agradável, bom dia. Olha que homem gentil. Bom dia, irmã. Puxa, você vê aquele vizinho é gentil. Ele me dá bom dia, boa noite, aquela coisa. Não, tenha calma, viu? Essa gentilidade, você não sabe o que é que está por trás disso. Que vendedora tão gentil. Oi, bem, como vai, amor? Tenha nojo disso. Tenha nojo disso. Não pegue esse má costume, não. Isso é uma desgraça no mundo. Viu? Não pegue esse má costume, não. Chamar todo mundo de bem, de amor, de paixão e todas essas coisas. Isso é um espírito terrível. E quando você pega esse espírito, você agirá do mesmo jeito daquelas pessoas. Elas estão ali para oferecer o produto e também se oferecem. Elas têm que primeiro vender sua imagem pessoal. E quando um crente se passa a isso, misericórdia. O melhor seria que fosse pendurado num... Vamos ler. Por que você pensa que ser gentil é ser bonzinho? É dar 1 quilo de açúcar de vez em quando você tem necessidade. É pagar, dar um vale transporte porque o irmão estava subindo de pé. Isso é ser gentil. Mas o William Branham pegou aquela gentilidade. Eu não sei se... a expressão não é essa, é o que eu quero dizer. Pronto. A gentileza, obrigado. Ele pegou a gentileza daquela mulher que sempre oferecia um lugar para o profeta dormir, sabe? Espanava o pó do quarto onde ele ficava hospedado. Tinha um cantinho para ele. Ela conversou com o marido e disse, olha amor, toda vez que aquele homem de Deus vem por ali, já subiu do deserto e ele sofre tanto, e é apedrejado por ali, é criticado lá. Quando ele passar por aqui, vamos arrumar um quartinho para ele descansar. Irmão Branda pregou essa gentileza dessa mulher e trouxe para os nossos dias dizendo como devemos agir. E observa agora o que é ser gentil uns para com os outros, viu? E é por isso que às vezes eu pego pesado com vocês, como no culto passado ficamos, no culto lá em Jundiaí fomos até 10h30 da noite. Começou às 7h30, fomos até 10h30 da noite e depois ainda prosseguiu mais uns minutos para frente. Porque às vezes é preciso, observa aqui. Se há algo que devemos ser, é sermos gentis uns com os outros. Quando você vê um irmão ou uma irmã em falta, o que é uma pessoa em falta? É porque está faltando comida de casa, ou dinheiro? Ou não pagou a prestação? É assim que o seu irmão está em falta? É disso que ele está falando? Observe. Quando você vê um irmão ou uma irmã em falta, jamais cochiche isso com alguém. Você viu? Sabe o que aconteceu? Misericórdia, então é por isso. Então estou ligando os pontos, já estou ligado. Então é por isso. O Bruno está dizendo que isso é falta de gentileza. Você não está sendo gentil. E por isso perderá a bênção. Você apenas estará levando adiante um problema que é dos outros, está carregando aquilo nas costas. Paulo chamou isso de mulheres carregadas de pecado. Mas isso era naquele tempo, era só as mulheres. Os homens eram mais homens. Agora são os homens carregados de pecado, de fofoca, de tudo quanto é putriqueiro. Quando você vê um irmão ou uma irmã em falta, jamais cochiche isso com ninguém. Guarde para si e ore por aquela pessoa. Seja gentil com ele. E se o Espírito de Deus está em vocês, então serão gentis uns com os outros. Jesus disse, eu venho para fazer tua vontade, Pai. E nós estamos no ponto dos negócios do Mestre, assim como ele estava a ponto dos negócios do Pai. E o mesmo Espírito que ele teve de iniciar as obras do Pai e terminar a expiação para fazer um caminho pelo qual pudéssemos carregar a mensagem, se esse Espírito está em você, você terá as mesmas atitudes para com os outros, tentando fazer o que puder para ajudá-los. Não importa quem sejam ou onde estejam, você tentará ajudar as pessoas. Amém.
Não tenho mais palavras por hoje. Mas Vicente, faça esta oração final e que o Senhor nos ajude. Se vocês não entenderam, eu vou repetir tudo no próximo culto, não estou nem aí. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém? Antes de orar, eu só quero falar. Você quer ver a profundidade que tem uma pregação tão simples como essa? É você ficar mastigando isso durante a semana. Isso é experiência própria. Às vezes eu fico mastigando uma coisa, um assunto que eu ouço assim, e eu fico aquilo remoendo durante a semana. Você vai ver a profundidade que tem. Parece que a gente vai aprendendo mais coisa ainda. Isso é muito bom a gente mastigar. Você vê que a vaca, ela come durante o dia, à noite ela fica a noite inteira remoendo, mastigando. Aquilo volta, mastigando. Então o cristão deve mastigar isso é alimento sólido. Entendeu? Você vai ver a profundidade. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor, como falhos somos, mas estamos aqui, ó Pai, diante da coisa mais sublime, que é a Tua Palavra, o qual tem vindo nesses dias para nos unir nesta fé de rapto. E esta fé de rapto está em Tua Palavra. Sem ela ninguém será raptado, como nós ouvimos nesta noite. Meu Deus, nos ajuda a caminhar nesta perfeição. Se o homem fizer um balanço de sua vida, aqueles leitores que conhecem a Bíblia, religioso, se fizer um balanço da palavra, da maneira que ele crê, ó Pai, vê o que está ouvindo, vê que está tão longe do que deveria estar. Mas pela graça e a misericórdia do Senhor, o Senhor tem nos alcançado, tem nos buscado do ninho da incredulidade e nos tem trazido na luz de Tua Palavra. Amém. Por isso, ó Pai, nos ajuda a caminhar, enxergar onde nós estamos pisando, porque só essa luz possa nos mostrar o caminho. Aleluia. Por isso nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Amém. Abençoa cada irmão que tem vindo nesta noite, ó Pai, que possa retornar ao seu lar abençoado, saciado e desejoso voltar para ouvir mais do Senhor. Amém. Ajuda esse ministério, ó Pai. Assim nós cremos que esse ministério não é de um homem, esse é do Espírito Santo. E quando é do Espírito Santo, ó Pai, o Senhor sabe como nos dirigir em redor, em torno de Tua Palavra. Ajuda esse ministro, sua pequena família, ajuda cada membro do Teu corpo. Nós colocamos, ó Pai, cada pai de família, cada mãe, cada criança, sobre os cuidados do Senhor. Sabendo que nós cometemos falhas a todos os momentos, mas, ó Pai, nos ajuda a ser humilde para receber a repreensão do Senhor. Ó Pai, o que o Senhor tem para nos repreender, nos ajuda a ser humilde e estar ouvindo, atento à Tua Palavra. Por isso, leva-nos de volta aos nossos lares, protegido e guardado pela Tua proteção divina. Assim nós cremos no nome de Jesus Cristo. Os cultos futuros nós colocamos em Tuas mãos e desde já nós oramos, ó Pai, e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus Cristo para a Tua glória. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Deus os abençoe e estejam no domingo à noite para continuarmos, se o Senhor nos permitir. Então amanhã não podemos ir, os irmãos fiquem remoendo. Não é? O sábado, quando estiver trabalhando, sim. A gente combina, né? A gente liga para os irmãos. A mulher deu essa ideia, porque eu saio, eu fico sozinho, ele tem irmão, chega bem adiantado, ele senta lá dentro, ela sai dentro. É verdade. Mas a gente faz assim. Quando se tiver na vida com os irmãos, queremos comunhão. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Tudo bom demais. Muito bom. Não esqueça de orar pela viagem do irmão, viu? Está vindo para cá. Deus abençoe. Deus abençoe. Os irmãos que estão nos ouvindo pela internet tenham todos uma boa noite, um bom final de semana. Deus abençoe a cada um de vocês. A série de sermão que estamos pregando sobre fé de rapto ficará à disposição assim que concluirmos esta série, né? Então nós deixaremos à disposição e as pessoas que fizerem pedido estaremos enviando pelos correios. Muito obrigado a vocês pelas orações e aqueles que de alguma forma têm nos ajudado a manter isto funcionando, né? À disposição das pessoas. Deus os guarde, muito obrigado e orem por nós. Deus os guarde. Amém.